Olá, caríssimos. Bom estar com vocês aqui mais uma vez, em mais um momento de estudos, de reflexões, né? Melhor dizendo, que as nossas reflexões são tão curtinhas, tão importantes para todos nós, mas tão curtinhas. Merecem aprofundamento e estudos, indubitavelmente. Que a gente possa fazê-los, que cada um possa buscar, não só nos nossos livros temas, nos nossos livros de reflexão, mas a, em toda a literatura espírita e afins e outras filosofias, as respostas, ou formular mais perguntas que seja, né, para que a gente avance nesse processo de reflexão. Então, aqui estamos mais uma vez com o nosso livro Horizontes da Mente, João Nunes Maia e Miramês, pelo Espírito Miramês. Seguindo aquela trilha nossa da mente humana, do entendimento da mente humana, hoje nós vamos nos debruçar sobre o capítulo 50. Pensar é viver. Ai, maravilhoso esse tema, viu, gente? Maravilhoso esse texto. Tão maravilhoso que alguns trechos dele são difíceis da gente trazer assim para o nosso dia a dia. E eu vou ouso começar, iniciar nossa reflexão de hoje com a leitura de um pedaço do segundo parágrafo, em que poeticamente Miramês vai nos trazer esta questão do pensamento no processo reencarnatório. Vamos lá. Sem mais delongas, eu vou ler para ficar mais fácil para a gente. Miramês nos diz o seguinte: o corpo constitui uma harpa de luz que o espírito afina tocando a mais bela canção, marcando notas que, por vezes, extasiam até os santos. E acompanhando a música, segue-se a mensagem de que a alma é portadora para outra. Entenderam como é difícil dizer isso com as nossas palavras? Essa forma de colocar o movimento que o pensamento faz, perpassando o espírito e utilizando o corpo humano para se exteriorizar. Onde Miramês nos deixa bem claro nessa proposta de entender que pensar é viver, que neste processo, o espírito dedilha na própria estrutura em que ele está, né, no corpo que ele está, ou melhor dizendo, nos corpos que ele habita, até chegar nessa forma mais densa, que é o corpo humano, esta música, que é a sua vida e que é exteriorizada, que é transmitida ao outro através do seu pensar, do seu viver. Em que sentido que a gente pensa sobre isso? Pensa e fala? No sentido de que o nosso pensamento, ele se exterioriza não só através da nossa fala, mas através da escrita. É o que eu disse agora. É tão difícil acompanhar o pensamento de Miramês que às vezes você precisa repetir o que ele disse, para não ficar tão falho, para não ficar tão em débito com o outro, na verdade, em débito com o outro, que você está tentando transmitir essa ideia. Então, olha como que a gente entende o desnível, né? O nível de pensamento dele e o nível de pensamento nosso. Mas a capacidade dele transmitir isso através da escrita, e aqui
Que coisa maravilhosa, né? Não uma escrita direta, mas psicografada. Ou seja, um outro ser, no caso João Nunes Maia, intermediou a chegada do pensamento de Miramês até nós. Então, esse movimento que eu estou fazendo aqui, de tentar transmitir esse pensamento de Miramês para vocês, já é uma nova interferência. E como que isso, a meu ver, deixa muito a desejar devido à capacidade, às condições de cada um. É importante a gente falar isso e utilizar essa fala como exemplo para a gente entender que o que Miramês está tentando nos trazer é que a gente compreenda que o pensamento é uma manifestação da vida inteligente na Terra, a vida da criatura, e que ela vai se processar através da capacidade de cada um, das condições de cada um. Mas, quando a gente lê essa fala dele no segundo parágrafo, a gente vai entendendo que o tocar desta música, ou seja, o se permitir transmitir o que você pensa, seja através da fala, e aqui a gente está falando da fala e da escrita, você vai aprendendo cada vez mais. Então, o tocar desta harpa, o tocar desta melodia nos habilita, nos capacita, nos treina para melhorar. Tá, então a gente está falando da escrita aqui, porque a gente está tentando transmitir para vocês o que a gente conseguiu absorver do que Miramês nos transmite nesse texto. Então isso depende muito da capacidade de cada um, da condição de cada um, do interesse de cada um. Agora, na fala, neste momento aqui, na fala, então nós temos a escrita, nós temos a fala, mas o pensamento não se exterioriza só por aí. Eu, por exemplo, gesticulo muito e aí eu fico pensando, nós estamos treinando aqui, testando a possibilidade de trazer um tradutor de Libras, para que a gente possa ir além na transmissão dessas ideias que tanto nos fala o coração, que tanto nos aquece o coração, a alma, os corpos, a experiência humana, para todos, inclusive aqueles que não ouvem, aqueles que não acessam a fala, mas que podem acessar a escrita, né? Mas também não é só isso, não são só os nossos gestos que falam. O nosso sorriso fala, a nossa expressão facial fala, a nossa forma de vestir fala no sentido de transmite os nossos pensamentos. A gente utiliza muito o termo fala, e aí eu tô lembrando que a gente tem um outro livro do Miramês, dessa coletânea Horizontes, que é Horizontes da Fala, que também vem neste processo nos educando na forma de falar. Então, se o pensamento necessita do nosso investimento em termos de estudo, de conhecimento, para que a gente aí sim invista na educação dos nossos pensamentos, a nossa fala também. Quiçá mais para frente a gente consiga trazer o Horizontes da Fala neste processo de desenvolvimento por temas. Ou alguém, né, uma outra pessoa faça isso no paralelo, porque é muito importante nesta proposta nossa de ir nos educando, porque a proposta é esta, é acolher novas ideias, né, como o Miramês fala aqui, da transmissão das ideias de um para o outro, então nós vamos passando de um para o outro, alguém que escute essas reflexões aqui e que possam passar para outra pessoa, levando para uma linguagem que essa outra pessoa possa entender, que seja uma criança, que seja uma pessoa com algumas limitações cognitivas, ou de fala, ou qualquer outra que seja, ou que tenha uma dificuldade de entendimento. Então, olha que à medida que nós vamos tocando essa harpa, né, utilizando esse corpo maravilhoso, ou melhor dizendo, esses corpos maravilhosos que habitamos, a gente vai melhorando, aprimorando a transmissão
dos pensamentos, que é, como disse o Miramês, manifestação de vida inteligente na Terra. O mais alto grau da inteligência, pensamento e a transmissão do pensamento. E nós ainda estudamos muito pouco o pensamento. Outra coisa maravilhosa que Miramês procura nos mostrar, e que é importante a gente pontuar aqui, já que não dá para a gente pegar cada parte e destrinchar, né, e avançar muito nas reflexões, mas que é importante a gente pontuar, é que as transmissões das ideias, de um para o outro, né, são atos divinos, que vêm sendo estruturados pela espiritualidade, por Deus, há milênios. Não é coisa de hoje. Saber falar, saber pensar, saber transmitir o que nós estamos pensando. Lembra que eu pontuei como que a gente faz isso? Através de toda a estrutura corporal. Mas às vezes nós não sabemos o que nós queremos dizer. Com o corpo, com uma forma de sentar, com uma forma de gesticular. E às vezes o outro entende. Mesmo a gente não percebendo, a gente transmite o que nós estamos pensando, né? Então, a importância de nós adentrarmos, de nós estudarmos o pensamento, é para a gente entender o que é a vida, o que é a nossa vida, ou melhor, como que nós estamos vivendo. A gente fala muito do autoconhecimento, né, da necessidade do autoconhecimento. É uma forma de se autoconhecer. O que eu estou pensando, de fato? Que às vezes a velocidade do pensamento é tão grande que nós não nos atentamos do que nós estamos pensando. Mas se nós nos auto-observarmos, procurar fazê-lo mais do que fazemos com o outro, porque a gente observa muito o outro, mas observa pouco a si mesmo, nós vamos conseguir entender o que nós estamos pensando. O que nós estamos pensando? E outra pontuação, já saindo aí da proposta do autoconhecimento, para a gente observar, se observar e tudo mais, mas outra pontuação importante que a gente tem que estar atento ao nosso tempo, é a velocidade do pensamento. Então, a transmissão é divina. A velocidade do pensamento é aprendizado. E ela, em especial, ela depende do grau de desenvolvimento moral do espírito. Então, ela pode ocorrer numa velocidade muito grande. É interessante isso, eu vou ler ainda, porque como que é difícil, não para a gente traduzir, mas para o entendimento. Quando Miramês nos fala da velocidade do pensamento, ele nos diz o seguinte: se a luz nos assusta com 300 mil quilômetros por segundo, o pensamento poderá atingir bilhões de quilômetros em fração de segundos, dependendo da mente que o emitiu, tá? Dependendo da mente que o emitiu. Aí é que ele vai nos trazer o grande exemplo. Jesus disse, garantiu, melhor dizendo, onde se reunirem 2 ou mais pessoas em meu nome, aí estarei entre elas. Está em Mateus capítulo 18, versículo 20. Por quê? Porque quando nós nos reunimos, nós temos uma força mental maior. Quando nós nos reunimos no mesmo pensamento, e a gente já falou isso muito da oração, vamos frisar mais ainda, tomara, mas precisamos avançar muito em entendimento e em estudo ainda. Então, a força mental, em especial em oração, ela aumenta muito. Se nós estamos reunidos em nome de Jesus, buscando a Jesus, essa força é gigantesca. E aí ela faz um movimento de alcance em termos de velocidade muito maior. Imediatamente, instantaneamente, melhor dizendo,
alcança Jesus e esse nos alcança de volta. Indubitavelmente estará junto a nós. Olha que beleza. A gente fica até sem palavras para poder avançar na descrição de um processo como este. Mas a gente sabe que nossa força mental, mesmo sendo menor, ela é capaz de alcançar o outro. Então, às vezes, você está pensando numa pessoa, e esse é tão simples, você está pensando numa pessoa, aí, nossa, eu preciso ligar para fulano, a pessoa te liga, você fala, nossa, peguei o telefone para te ligar. A gente brinca, né? Transmissão de pensação. Transmissão de pensamento numa velocidade grande, quase instantânea, que alcança o outro e que o outro também responde, porque o outro também está em sintonia com você. Isso é uma outra coisa muito importante da gente pontuar, porque nós nos sintonizamos com pessoas, com seres, estejam encarnados ou não, que estejam no mesmo tipo de pensamento que nós. Simples assim. Sintonia. É uma questão de sintonia. Então, que se interconectam e aí um sustenta o outro. Então, pensar é viver. Mesmo que você não diga, mesmo que você não escreva, mesmo que você não gesticule, o simples ato de parar e pensar é vida. Vida que se transmite, que se exterioriza, que alcança o outro. Lembra lá da harpa que eu fiz questão de falar, né? Então, neste processo, segue-se a mensagem de que a alma é portadora para a outra. Nessa estrutura corporal em que se movimenta o pensamento. Principalmente quem tem entendimento de chakras, a gente não vai entrar muito aqui, mas essa máquina que é o corpo humano, na produção aí entre sentimentos, pensamentos, percepção, sentimentos, instintos, como você elabora isso e como você transmite isso. Sintonia. Aí, outra pontuação antes da gente fechar, que é imprescindível para a gente considerar aqui quando a gente traz um tema como este, pensar é viver. Pensar realmente é viver. E pensar com dignidade cristã, é viver feliz. Esse é o grande chamado de Jesus para nós. Adequar os nossos pensamentos, independente de como eles sejam transmitidos, escritas, fala, gestos, postura corporal, independente disso, pensar, adequando os nossos pensamentos aos ensinamentos de Jesus, para que a gente possa viver feliz, para que a gente possa sustentar essa relação enquanto filhos de Deus em todos os planos da vida. Então, em especial, com a espiritualidade maior, que nos conduz a reformas, a transformações. E aí, eu ainda vou pontuar isso nesses minutos finais, rompendo com a discórdia que entrava a amizade, com a vingança, que é um corrosivo, mesmo só a nível de pensamento. Um corrosivo que deixa o espírito estropiado às margens do caminho, vendo o carro do progresso passar com as outras pessoas. Olha que mensagem maravilhosa. E vivenciando perdão, em especial associado ao amor, que vai embelezando a própria vida, mesmo que a gente só consiga estar com isso a nível do pensamento. Isso sustenta essa estrutura corporal e de uma forma ou de outra é exteriorizado para o nosso próximo. Eu quero fechar com a leitura do último parágrafo, que é uma orientação de Miramês para nós nesta proposta de aprimoramento. Ele nos traz que
volta e meia, mesmo a gente estando nessa luta de melhorar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa fala, nossa vida, volta e meia a nossa natureza inferior nos puxa para trás. Então, para a gente lutar contra ela com força, com coragem, com fé. E aí a orientação é: fala aos outros com carinho, transmite aos teus colegas bom ânimo, vibra nas horas em que te dispuseres a isso, amor para toda a humanidade. E acostumai-vos a viver alegre. Olha a importância da alegria. Acostumai-vos a viver alegre em todas as circunstâncias, que assim irás pensar para viver e viver para pensar, com a consciência tranquila de um cidadão universal, filho de Deus, irmão de Jesus e de todos. Um beijo em cada coração.